Olá, me chamo Gustavo, eu sou bolsista CNPq pela UniOeste, Campus Toledo. O título desse trabalho é Temas, Conceitos e Propostas Didáticas do Estágio Supervisionado do curso de Química Licenciatura da UniOeste, estudo das produções de 25 anos do curso. Como coautores, temos Silvia Zamber da Costa Beber e Lucas Eduardo Silva, e como orientadora, Rosana Franzen Leite. Este é um trabalho da UniOeste, Campus Toledo. As disciplinas de estágio nos cursos de licenciatura proporcionam uma ponte entre teoria estudada em sala de aula e a prática pedagógica, oferecendo aos licenciandos a oportunidade de vivenciar o cotidiano da escola, assim como as rotinas e desafios que farão parte da vida profissional do futuro educador. O estágio possibilita também uma compreensão mais crítica sobre as teorias e as possíveis mudanças em diferentes contextos educacionais, além de inserir os graduandos no ambiente da sala de aula. O curso de Química Licenciatura da UniOeste possui duas disciplinas de estágio, o primeiro sendo o de observação, onde os alunos têm o primeiro contato com a escola. Nesta parte, é realizada uma análise profunda da sistemática por trás do processo educacional, assim como a realização das propostas didáticas. Já no estágio de regência, é consolidado a aproximação com os alunos, colocando o estagiário como um grande participativo nas aulas. Como aferido, as propostas didáticas influem oficinas, sequências didáticas, aulas experimentais, jogos, webcasts e entre outras. O principal objetivo do trabalho é analisar as diferentes propostas didáticas ao longo dos 25 anos de estágio, assim como seus tipos, identificando possíveis tendências na área e os espaços em brancos deixados nos trabalhos específicos. Para a realização deste trabalho, foram inicialmente requisitados os acessos aos arquivos digitais e físicos, sendo os arquivos digitais pelos proprietários do arquivo e físico pela coordenação de estágio. Após isso, é feita a triagem dos materiais, especificando o número de arquivos, tanto físico quanto digitais, assim como o estado de conservação que se encontravam os arquivos físicos. Nessa etapa, é também realizada a tipagem de cada documento encontrado. Já na próxima etapa, foi elaborada uma matriz de análise, que guiaria os principais tópicos a serem analisados em cada arquivo. Logo em seguida, é realizado o preenchimento dessa matriz de análise, conforme os dados obtidos. Partindo para a parte final da pesquisa, são elaborados diversos quadros, correlacionando cada ano letivo da realização do trabalho e os documentos presentes em tais. E, como projeto final, é elaborado o relatório final dos trabalhos, assim como essa apresentação para o EICT. Com o preenchimento das matrizes de análise concluído, foi possível observar a correlação de documentos obtidos em cada ano letivo de cada estágio analisado, sendo dessa tabela o de estágio de observação, que é separado nas disciplinas de estágio A, esses que ocorreram de 2003 a 2014, o de estágio B de 2004 a 2014 e estágio 1, esses que são os mais atuais, de 2020 até agora. Podemos observar que no estágio A, apenas os anos de 2011 até 2014 foram contemplados os documentos projeto de ensino e plano de aula, enquanto no estágio B, praticamente todos os anos contemplaram projeto de ensino e plano de aula. Já para o estágio de regência, as disciplinas são divididas entre estágio supervisionado C e estágio supervisionado 2, sendo o estágio C sendo analisados documentos entre 2007 e 2012, com exceção do ano de 2009, que ainda não foi possível analisar. Já para o estágio 2, esse o mais recente, foram analisados os anos de 2021 e 2022. Porém, em ambos os estágios de regência, ocorre a prática dos três documentos: projeto de ação didática ou projeto de ação pedagógica, o plano de aula e a oficina didática. Com a realização dessas tabelas, a partir da matriz de análise, é realizada uma análise completa de cada documento, como por exemplo dessa tabela, onde é organizado a proposta, o ano letivo de cada estágio e a relação da proposta com o tema, assim como o conceito, o conteúdo e a metodologia observada. Este é apenas um exemplo, mas foram coletados os dados de diversos anos letivos, desde 2013 e 2014, assim como os mais atuais, entre 2020 e 2022. Uma conclusão que podemos obter desta análise é o grande aumento de trabalhos com palavras-chave como jogos lúdicos, jogos didáticos e educação alternativa. Esses que também se faziam presentes nos anos anteriores, entre 2013 e 2014, mas que se tornaram mais comuns. Um exemplo atual é a realização de uma HQ, que tinha como objetivo o desenvolvimento de histórias em quadrinhos dentro da temática de química ambiental, contemplando também o conteúdo de funções orgânicas.
A partir dessa análise individual de cada arquivo, alguns pontos-chave foram obtidos, como o número de planos de aula, a quantidade de trabalhos e o número de produções didáticas presentes nos relatórios finais entregues em cada ano letivo. Em suma, os anos atuais apresentam menor quantidade de trabalhos, porém com uma complexidade maior, enquanto os anos anteriores, estes analisados entre 2013 e 2014, apresentam maior quantidade, porém menos relativos com o processo de ensino-aprendizagem da escola. Vale um adendo que, mesmo nos anos anteriores, havia uma preocupação maior entre o estagiário e o estágio, ou seja, o corpo de educação de Química da UniOeste sempre buscou em trazer diversas propostas didáticas compatíveis com a realidade escolar ao longo dos anos, como também sempre se transformou, a fim de acompanhar diferentes abordagens com a educação das escolas paranaenses. Apesar do intervalo de comparação entre os anos letivos ter sido relativamente curto, já foi possível identificar algumas mudanças das propostas ao longo dos anos, mesmo que ainda se faça necessário a análise detalhada em mais anos letivos, a fim de obter um olhar mais amplo sobre os temas, conceitos e metodologias inseridas dentro das propostas didáticas. O mesmo vale também para a possível identificação das tendências na área de ensino, essas que estão em constante mudança, necessitando talvez de uma diferente abordagem com os documentos analisados. Obrigado a todos presentes nessa apresentação e indispensáveis também os agradecimentos aos grupos educadores químicos, ao Núcleo de Ensino em Ciências de Toledo, à coordenação do curso de Química Licenciatura e Bacharelado da UniOeste e, por fim, à entidade CNPq por possibilitar essa pesquisa.